Bom dia a todas e todos, é um prazer um congresso promovido pelo Instituto Brasileiro de Direito Tributário, essa nossa entidade absolutamente fundamental na pesquisa e no estudo do direito tributário. É uma honra e homenageio aqui o Instituto Brasileiro de Direito Tributário nas pessoas do professor Eduardo Chueri, que me endereçou o convite, mas também ao querido presidente do Instituto Brasileiro de Direito Tributário, Dr. Ricardo Maris de Oliveira, com quem eu tenho o prazer de estar nessa mesa hoje. Muito bem, vamos então imediatamente começar os nossos trabalhos. Nós temos aqui um painel pulsante, um tema muito importante, muito corrente, e que tem aí grandes embates pela frente no nosso painel. Nosso objetivo nesse painel hoje é enfrentar a tributação em tempos de Covid-19. E vamos, então, tratar de dedutibilidade de doações, vamos tratar de tributação sobre assuntos variados que têm relação com esses momentos de pandemia que o mundo inteiro vive, e com muito impacto, não só sobre as vidas e a saúde dos seres humanos, mas toda a dinâmica da economia e toda a dinâmica, portanto, da tributação. Vivemos tempos excepcionais e tempos que estão exigindo medidas também um pouco fora dos padrões normais ao que estamos acostumados, inclusive em matéria de tributação, inclusive exigindo de governos uma série de medidas que estão, inclusive, um pouco fora dos parâmetros históricos de medidas governamentais que têm sido adotadas diante de situações difíceis, mas que, neste caso, é uma situação realmente de profunda crise. Neste painel, nós vamos contar com a colaboração e a presença dos ilustres professores, Dr. Bruno Silva, que é professor da Universidade de Amsterdã e coordenador do LLM em Direito Internacional Tributário, também advogado da Sociedade de Advocacia Holandesa, Loyes & Loeff, e que obteve mestrado e, posteriormente, doutorado em Direito Tributário Internacional pela Universidade de Amsterdã. Vamos também contar com a colaboração valiosa do professor Andrés Baez Moreno, que é professor da Universidade Carlos III de Madrid, com o professor Carlo Garbarino. O professor Carlo Garbarino é professor de Direito Tributário da Universidade Bocconi e diretor fiscal e contábil e do Fórum de Preços de Transferências da SDA Bocconi School of Management, diretor de Tributação e Comércio Internacional com LLM pela Universidade de Michigan e PhD em colaboração com a Universidade de Gênova e a Yale Law School. E também com o professor Ricardo Maris de Oliveira, que é graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo em 1963, especialista em Direito Civil pela mesma faculdade, presidente do nosso querido Instituto Brasileiro de Direito Tributário, membro de diversas entidades, como a BDF, o IET, o FEST, e professor em cursos de pós-graduação lato sensu do Instituto Brasileiro de Direito Tributário e do Centro de Extensão Universitário. Professor convidado de várias faculdades, palestrante em inúmeros congressos, um dos grandes tributaristas brasileiros contemporâneos. Também tivemos aqui a colaboração preciosa da doutora Juliana Midori Kutekien, que é mestranda pelo programa do mestrado profissional em Direito Tributário Internacional e Desenvolvimento pelo IBDT. Penso que, então, estão todos devidamente apresentados e com estas
referências feitas, abrimos, então, agora as nossas discussões com a primeira parte deste painel dedicado à tributação em tempos de Covid-19, por meio do qual nós vamos discutir dedutibilidade de doações, tributação das subvenções governamentais e alguns outros temas. A primeira parte, ela está dedicada à discussão sobre o Covid-19 e as restrições de mobilidade de indivíduos, com discussões relacionadas à caracterização de estabelecimento permanente, o status de residência, de companhias, de trabalhadores transnacionais e com relação à questão da fixação de residência. Sem mais delongas, eu passo a palavra, então, agora ao professor Andrés, que vai nos provocar aí com as suas considerações iniciais. Professor Andrés Baez Moreno, a palavra está consigo. Thank you very much. Thank you very much, and thank you very much again for the invitation. I think this is the third time I'm in this International Congress. It's always a pleasure, not such a pleasure as usually, but of course, there is an important personal part in all this Congress that we don't miss, even if we are so far one from the others, physically, of course. Of course, COVID-19 has brought many issues for taxation, in particular for international taxation in general as well. The panel, and that's the way we organize it from the very beginning, is just focused on a very specific issue regarding restrictions on mobility of individuals. Could I have, please, next slide? The problem, particularly the problem with dealing with here, it's quite easy. COVID-19, and particularly the administrative measures deriving from it, has generated displacements of individuals. Normally, we can talk about an individual that is outside his regular place or country of residence, or, and this is even a bigger problem, from expatriated individuals that have came back to their original countries or countries of origin due to the pandemic, just and wait and see at home. This is very common. When things go wrong, normally people return home. The principal fear with this movements or restrictions on mobility of individuals, however you want to call them, is that they might provoke changes in residence of individuals, in as much as many countries have as a sole criterion, as a main criterion for residence of individuals, the permanence of a person in a territory for a length of time. The emergence eventually of PEs that didn't exist before, particularly in those cases in which workers are performing services from their homes in what is called a home office, normally displaced from the place which is their normal place of residence or country of residence. And even, and this could sound surprising, but it's also a topic here, changes in the residence of companies due to changes in the place of effective management. And this not only at the treaty level in the prior version to 2017 OECD model, but also in domestic law that uses very often POEM as a criterion for the residence of companies. These problems were perceived very soon by the OECD and by the public in general, and the OECD not following a sentence that I think should be followed always in these situations. It's actually, in times of desolation, never make a move. This is a sentence of a Spanish philosopher. Made a very quick move, and on April 3rd, published a paper, it's called a note from the Secretariat, saying, well, look, this might generate problems, this might change residence of individuals, make or provoke the emergence of PEs and change place of effective management, but don't worry, because business will follow as usual. And this is quite strange, because if you think about our current international tax regime, it is mainly focused and based upon the presence of individuals in a territory. So it's quite shocking that the movements generated by COVID
will not provoke any changes in international taxation. How does this note come to this strange conclusion? Well, first of all, and this is not the point or the main point of this panel, but I don't want to miss the opportunity to mention it, manipulating the facts. Well, actually, this note says, well, this is not very common. So the fact that you will have long time displacements will not be very common. Perhaps you have displacements, but they won't be very long. This is April, remember? And now in September, we already and still have people displaced. Of course, not very much of people that were stuck somewhere in the middle of the Pacific in holidays. I'm talking especially about these repatriated expats that keep on being home. How does the OECD get to this business as usual? Additionally, while forcing interpretation, there are many concepts, I mean, old framed concepts, almost 100 years old, in treaties that have been forced in this note. If you want, in the debate later, we can do some references to this. I think particularly the manipulation of the concept of place of effective management is particularly relevant here. But particularly, and I wanted to go especially into this issue because I think this is crucial, by perverting the nature of tax law. Well, in my view, tax law is purely objective, whereas the note is all the time saying regarding all these topics, changes of residence, emergence of PEs, change of poems. Well, look, actually, all these stays of an individual in a territory are involuntary. So the individual doesn't want to be there. So let us not count these days of presence in a territory. Next slide, please. I think this perversion doesn't take into account that intention should be totally alien to tax law. Of course, if we are outside the specific field of criminal tax law, in which we are not. This is not just a problem of evidence. We comment here that, well, it is very difficult to prove the intention. Of course, it is not just the problem of evidence, which it is, but of course, if the evidence of intention would be a crucial problem, then criminal law wouldn't exist. I think there is an additional issue here, and that's essentially a matter of constitutional law. And you have in front of you the question I think is crucial for this discussion. What do intentions got to do with the constitutional basis for taxation, ability to pay or benefit principle? Just compare, and this is the easiest case, taxpayer A and B. Taxpayer is in country S, taxpayer B is in country S. Taxpayer A wants to be there, taxpayer B doesn't want to be there. Should this make a difference in taxation? Of course not, because the link here, the original intention of taxation, the basis of taxation is essentially objective. And constitutionally, I think worldwide is integrated by either the principle of ability to pay or the benefit principle, depending on we're talking about residents or not residents or the original, traditional or theoretical framework we use for this. This intentionalization of tax law is a path that the OECD has already started in the BEPS project. And I refer here, we can go later on in the discussion to this, to the principal purpose test, which is a general anti-avoidance rule essentially based upon subjective intentions of the taxpayer, which again should be and have always been totally alien to the dogmatic basic structures of tax law. Here I just want to finish my 8 minutes with a reference that I got particularly from Brazilian academics, because I think this was very clear. And Brazilian academics talk, well, you cannot be forced to perform the taxable event. So if you are in a place just by chance, you don't want to be there, and you can move and you become a resident, at the end, you're being forced to perform the taxable event of income of personal income tax. Well, I totally disagree with this, but as far as I think that we will hear Professor Maris de Oliveira extensively on that, because I have read his paper before, I don't want to invade his space and finish here with the time I've been granted. Just in the next slides, you have the two papers in which you can find in detail this and other reflections on COVID-19 and international tax law. Thank you very much. Thank you, Professor Baez.
Eu gostaria de convidar o professor Ricardo para expor justamente o que o professor Andrés comentou. Seria o critério objetivo predominante em relação ao critério subjetivo para a caracterização da residência? Ou, diante dessas circunstâncias excepcionais em que estamos vivendo, nós deveríamos considerar o papel da intenção para a caracterização de residência e para a caracterização de eventos tributários? Professor Ricardo. Antes de tudo, bom dia a todos, boa tarde ou boa noite, depende de onde estejam. Eu, falando como presidente do Instituto, agradeço a participação de todos os meus companheiros nesse painel e agradeço também a todos que estão nos assistindo. Eu vou falar rapidamente sobre a situação brasileira, mostrando que existe uma grande importância nesta questão, porque o residente no Brasil ele é tributado sobre a sua renda mundial, ao passo que o não residente no Brasil é tributado apenas na fonte, por imposto de renda, na fonte, com relação às rendas que perceba aqui dentro do Brasil. As alíquotas também são diferentes. O residente no país paga até 27,5% de imposto de renda. E na fonte variam as alíquotas, mas a regra geral é de apenas 15%. Então, essa questão da residência impacta diretamente, em vários aspectos, a tributação da pessoa física. Nós temos aqui na lei brasileira dois critérios para fixar a residência com as consequências que eu mencionei. Nós podemos ter, inicialmente, o critério que eu chamo de subjetivo, que é da intenção. O contribuinte quer fixar residência no Brasil ou quer fixar residência no exterior. Esse é o primeiro objetivo, o primeiro critério. O segundo critério é um critério mais objetivo, de permanência no país, Brasil, ou no exterior, por um determinado lapso de tempo. Aí nós temos duas regras. Quando alguém reside no Brasil e sai do território brasileiro sem intenção de permanecer no exterior, ele continua com status de residente durante os primeiros 12 meses de permanência no exterior. A partir do 12º mês ou do 13º mês, ele é considerado não residente objetivamente, independentemente da sua intenção. Ao contrário, um não residente, ele pode manifestar a sua intenção de vir residir no Brasil desde o momento que ele chega no país. O visto de entrada, por exemplo, é um elemento de comprovação dessa sua intenção. Ou se ele vem para trabalhar como empregado de uma empresa sediada no Brasil, também é outra manifestação da intenção. E, objetivamente, caso ele não manifeste a intenção de ser residente, depois de 183 dias de permanência no país, esses 183 dias contados a partir de uma primeira entrada num período de 12 meses, ele passa a ser, depois de 183 dias, considerado como residente no país. Essa segunda regra é interessante porque ela conta mais de uma entrada. Não são 183 dias sequenciais, consecutivos de permanência no Brasil. Ele pode permanecer 50 dias numa entrada, 20 dias na outra. O que interessa é o total de permanência num período de 12 meses, contados a partir da entrada mais antiga dentro desses 12 meses. Esses critérios estão sendo aplicados na vida real e na vida normal dos contribuintes sem muitas dificuldades. Evidentemente, nos casos práticos, existem questões de prova, né, da residência efetiva ou da intenção, mas as regras funcionam relativamente bem e sem muito conflito de interpretação ou de aplicação. Não obstante, nesta situação da Covid que nós estamos vivendo, já houve casos de pessoas que ficaram impossibilitadas de retornar ao seu país de origem, especialmente quando os casos que vêm de fora para cá, né, que o prazo é de 183 dias, e se conta em mais de uma entrada dentro de um período de 12 meses, casos de pessoas que
se viram forçadas a permanecer no Brasil por um período superior a 183 dias. Se aplicássemos a regra objetiva, ele passaria a ser residente, com todas as consequências aplicáveis à situação. Não se trata de matéria que tenha sido enfrentada pelos tribunais, não há jurisprudência a respeito, mas o meu entendimento é que, numa situação como essa, se o indivíduo não consegue exercer a sua vontade, a sua intenção de retornar ao seu país de origem e manter a condição de não residente, a regra objetiva tem que sofrer uma exceção, porque está incidindo aí uma razão de força maior que impede de ele praticar normalmente e exercer normalmente o seu direito. Essa é uma opinião pessoal minha, que eu coloco, está publicado, e eu coloco em debate, esclarecendo que não existe nenhum precedente judicial a respeito. Muito obrigado. Obrigada, Ricardo. Acho que nós temos, então, duas posições bem conflitantes, professor Andrés e professor Ricardo. Bruno, quer desempatar? Muito obrigado. Bom dia ou boa tarde a todos. É um prazer estar convosco. Infelizmente, não estou ao vivo, de forma presente, mas eu terei sido um dos últimos, talvez o último, não brasileiro a estar no IBDT, porque eu regressei à Europa no dia em que houve o lockdown. Portanto, eu fui um privilegiado, porque ainda estive aí em março. Se me permitirem, eu vou, como o painel começou em inglês, eu vou responder em inglês, sobretudo para o Andrés, ainda que eu saiba que ele está a aprender português. E, portanto, exprimir um pouco a minha opinião. Obviamente que no meu painel eu falarei em português, sem prejuízo de intervenções em inglês. So, well, I think, let me start first by the first question that I want to ask. And I don't know if that was also what Andrés asks himself when he writes his article and makes his comments. First, can the OECD commentary, as it is now, address this situation? Which is the same question that you'll see that I ask when we talk about transfer pricing. So basically, the OECD grabs into on the existing commentary and say, we don't need to do anything because it's already there. Can we say that this was an unforeseen circumstance that the commentary was already addressing? Which probably the answer of everyone is going to be no. Second issue that, and I'm going to address specifically the question of Juliana to give my opinion on this intention. But the second issue that I want to raise that Andrés touched briefly, and I think it's really important. When this note is written, is on the context of being temporary. And there's a lot of discussion, maybe Andrés is going to pick up later, even in the context of the place of effective management, words like ordinary, usually. So what is ordinary and usually now? I mean, the lockdown is here and it's going to stay, and it's going to stay maybe for 2 or 3 years. So we just continue like nothing happened, and it's still ordinary where the decisions are made, because maybe this was written for 2 months lockdown, but it's going to continue. The third aspect of the subjective versus objective element. I think we all want to achieve what the OECD says, that this should not have any impact. I think we all agree that that should be the way. The issue is it should be achieved this way. I think, I'm going to give you one example when I think that clearly, I think that for the text sheet interpretation in the commentary, the subjective element plays no intention, at least in the context of the tiebreaker rules. When you analyze especially the center of vital interests, personal and economic circumstances, it's always about facts and circumstances. There's nothing there on intention. And then there isn't case law on this. You have frequent situations that you have the economic ties in one country, the personal ties in the other country. So what should be relevant? Personal or economic? Well, it's an ongoing decision what is more relevant or not.
But if the intention of the taxpayer would pay any relevance, we should ask him, okay, you have the economic ties in one place, the personal ties on the other, what do you think it's better? Then he should be allowed to choose. He could say, well, I left my family behind, but actually, I just want to be a resident in the place where I earn my income. So I think for me, it's more important the economic ties. Or for other taxpayers, they should ask him to say, no, for me, the more important are the personal ties. So my central dividatory interest should be this one. But no, that is disregarded in general. And I'm saying in general because I think in Germany, there is case law when they ask the taxpayer. But under the OECD commentary, there is nothing of subjective element being relevant. Nothing. So I think that this is a step forward. There is nothing there that gives relevance to this. A last comment that I want to say that I'm also surprised is when the starting of this, the tax treaty note published by the OECD was that dual resident situations are very uncommon. Really? I mean, I thought that the reason why we changed the place of effective management criteria to the map is because it was actually pretty common and gave rise to treaty abuse. So that's why we needed to change. So I was very surprised. And it's so uncommon that now everyone is discussing, and most tax authorities, or several tax authorities in the world, are doing what I think is the right way to achieve this, concluding mutual agreement procedures to give certainty and to say what is the relevant residence. So in my view, I think the subjective element is not relevant at all for the purpose of the tiebreaker rules. Thank you. Obrigada, Bruno. Antes de devolver a palavra para a Raquel, a gente queria soltar um poll aqui, um quiz, para que a audiência participe e dê sua opinião sobre o papel da intenção. O papel da intenção deve ser considerado ou não? Vocês têm aí, aparece na tela de vocês, sim ou não. Para a votação e os resultados nós vamos divulgar no final do painel. E a gente pode votar também? Pode sim, Bruno, acho que... Ok. E desculpa, Ricardo. Eu queria dizer o seguinte, não há propriamente uma discordância entre o professor Baez e eu, porque eu me manifestei não na perspectiva de tratados internacionais ou das regras da OCDE. Eu me manifestei sob a perspectiva exclusivamente da lei brasileira. Evidentemente, se nós estamos tratando de uma situação de um residente num país com o qual nós tenhamos algum acordo, a regra pode mudar. As regras que eu mencionei são exclusivamente da legislação brasileira. Eu só queria lembrar a todos, já estou vendo que tem algumas perguntas sendo alocadas aí na área de perguntas e respostas, que podem, então, ir dirigindo as suas perguntas aqui ao painel, e a gente, na medida do possível e respeitando maximamente o tempo, nós vamos selecionar algumas perguntas. E se algumas perguntas sobrarem, elas serão remanejadas para o painel específico que vai acontecer às 5 da tarde, amanhã, com as perguntas residuais que não puderem ser endereçadas hoje. Então, enquanto as pessoas vão respondendo a nossa pesquisa, eu também chamo a atenção aí de todos os participantes que queiram fazer as suas perguntas, que utilizem a área de perguntas e respostas. There are some questions. One in specific that I think, Andres, you may want to answer from João Bianco. It's provocative as always, so maybe you want to address. I can address it as well. But... Juliana, a gente já tem o resultado da pesquisa? You're muted, Andres. I know, sorry. It is a classic with Zoom. That's exactly a question I did just to reintroduce names to Professor Schwery when he, in a previous seminar, was very much in favor, or not so much in favor of intentions in tax law, but of saying, well, you cannot be forced to perform the taxable event.
And that was exactly one of my questions to him. Well, if I was equalized here to Bill Gates, go to Brazil and commit a crime, and then have to be in jail in Brazil for 30 years, let us imagine, and I have a huge worldwide income, am I not a resident in Brazil because I am forced to stay in Brazil? Of course, this is an extreme question, but there are other common day-to-day questions regarding exactly the same issues. What about tax consequences of expropriation? Expropriation is normally totally outside the intention of the taxpayer. And in many countries, mine is not an exception. And I think in Europe, this is universal, even if this might sound contradictory. In Europe, this is common. There are tax consequences of expropriation. So actually, there are lots of cases in which taxes, not to speak about fees, because in fees they're even more common, in which the taxpayer is forced by the law to perform the taxable event. And I think this is the clearest indication that tax law has nothing to do with the intention, or should not have anything to do with intention. Of course, and I go back here to the question of Professor Mauricio de Oliveira. I was talking in general, I was not talking about Brazilian law. If we go to Brazilian law, then of course there, the subjective approach is clear. My question then there will not be, is this the law? Of course that's the law. My question would be, is this constitutional? Because going, Professor Maris, to your question of this poor person that stayed, let's imagine that Professor Bruno da Silva couldn't go back to Portugal and stayed in Brazil and became a resident in Brazil, could become originally or eventually a resident in Brazil. My question would be, from a strict ability to pay perspective, which would be the difference between Professor da Silva that became a resident in Brazil and earns X a year, and a person who was a resident in Brazil and still is a resident in Brazil as he used to be and earns exactly the same amount. So exactly the same economic and personal situation. There would be no difference from the point of view of ability to pay. So why should the consequences be different? Why should Bruno da Silva be a non-resident in Brazil and this traditional Brazilian resident be a resident in Brazil? But of course, I was talking about treaties and I was talking about domestic law that does not use subjective criteria. Of course, Professor Mauricio de Oliveira, I was not talking about the particular situation in the domestic law of Brazil. And I shut up because I could be speaking for hours from this, and we have still a lot of things in front of us. Thank you. Obrigada, professor Baez. Professor Ricardo, temos aqui uma pergunta provocativa, que é endereçada especificamente a você. Se, sob a lei doméstica brasileira, a impossibilidade de manifestar a intenção seria relevante para fins de residência, em que medida isso mudaria sob a perspectiva de um tratado, se o tratado direciona a definição de residência para a lei doméstica? Essa é uma questão mais difícil ainda. Se eu não posso responder com segurança uma situação não submetida a tratado, com menos segurança eu poderia falar numa situação submetida a tratado. Mas eu imagino que se estivermos submetendo a questão à jurisdição de um tribunal brasileiro, a decisão seria feita no mesmo sentido que eu expus anteriormente, ou seja, a impossibilidade da pessoa se movimentar de um país para o outro é uma situação de força maior que impede a incidência da norma e do critério objetivo. Nós todos sabemos que a tributação independe da vontade da pessoa, né? As obrigações tributárias são ex lege, não ex contrate, são obrigações que decorrem da lei. Mas a prática dos fatos que se caracterizam como geradoras de obrigação tributária é sempre, na perspectiva brasileira, é sempre uma prática voluntária, não coercitiva. Esse já é um aspecto importante que não pode ser considerado. Por outro lado, quer na lei civil brasileira, quer no Código Tributário Nacional, a definição de residência e de domicílio também é muito influenciada pela intenção. De modo que eu penso que as regras que funcionam com bastante tranquilidade em situações de normalidade sofrem a injunção de efeitos da pandemia.
E se trata claramente de a impossibilidade da pessoa realizar aquilo que normalmente ela iria praticar, se ela não estivesse em junção do efeito da causa de força maior, não é? Esse é o meu pensamento a esse respeito. Muito bem. Bom, como nós temos aqui um tempo que temos que observar rigorosamente, eu vou apenas fazer uma observação final para a gente mudar de tópico aqui no nosso painel, dizendo que eu concordo integralmente com o doutor Ricardo Marins de Oliveira. Então, temos aí um voto a mais na posição dele. Obviamente que eu acho que com a observação relevante que o Ricardo fez, que é a especificidade da legislação brasileira. E, desculpa, infelizmente, em matéria tributária, a gente também tem que aprender a lidar com institutos de direito, que são institutos fundamentais, como é o caso da força maior e do caso fortuito. De modo que, ainda que a obrigação seja ex lege, evidentemente que a conformação da obrigação tributária sofre interferência de fatores exógenos, e a pandemia é algo muito peculiar e que colhe desprevenidamente e de forma absolutamente desavisada contribuintes e, de repente, em situações inesperadas e incontroláveis, por mais que tenha ele vontade de se deslocar ou de ir para um lugar A ou B. E aqui a gente tem um reforço específico dentro do sistema tributário brasileiro, especificamente dentro do Código Tributário Nacional, que é sempre bom lembrar que nos convida a pensar que não é possível mudar institutos de direito e conceitos fundamentais. Posto isso, dado ao adiantado da hora, eu vou então passar para o nosso... perdão, antes de passar para o próximo tópico, acho que a Juliana quer compartilhar o resultado da pesquisa. É isso, Juliana? A gente pensou em apresentar no final do painel, porque a gente apresentou todas as pesquisas, acho que é melhor. Então tá bom. Então vamos avançar para o tópico 2, que é a nossa segunda parte nesse painel. Nós vamos tratar de dedutibilidade de doações. E aí eu passo imediatamente a palavra ao Ricardo. Muito obrigado. Este assunto é um assunto também bem tipicamente brasileiro, não é? Eu estou me referindo a uma questão que está sendo vivenciada por várias empresas sediadas no Brasil perante o seu imposto de renda. Eu vou falar imposto de renda de uma maneira geral, Corporate Income Tax, abrangendo também a contribuição social sobre o lucro. Só para um esclarecimento inicial para os nossos assistentes de fora do Brasil, não tanto para os nossos panelistas, o sistema brasileiro de tributação da renda prevê um campo de incidência em que existe um fato de acréscimo patrimonial. Mas acréscimo patrimonial que seja derivado de renda, ou que nós chamamos aqui de proventos de qualquer natureza, que em termos gerais, seriam ganhos de capital. E não se inclui nesse campo de incidência os acréscimos patrimoniais derivados de transferências patrimoniais, que são transferências não onerosas, não decorrentes de negócios, de atividades econômicas, e que derivam de passagem pura e simples, sem contraprestação de um patrimônio para outro. É o caso de uma doação, que é sujeita a um outro imposto, o imposto sobre doações, ou de uma herança, que é sujeita a outro imposto, que é o imposto sobre heranças. De forma que o que nós temos no campo de incidência de imposto de renda são os ingressos de rendas e o não ingresso de transferências patrimoniais. As doações, elas estão nesse campo periférico do imposto de renda, porque elas são transferências negativas, não são transferências que entram no patrimônio positivamente, mas são transferências que saem negativamente do patrimônio da pessoa jurídica. Portanto, elas não interferem com a
a valorização da ocorrência da ocorrência do aumento de capital, do aumento de patrimônio. Eu também queria explicar o seguinte, o nosso sistema de apuração da base de cálculo do Corporate Income Tax é semelhante ao da maior parte dos países, ou uma grande parte dos países, pelo menos, ou seja, nós partimos do lucro contábil e fazemos uma série de ajustes para mais ou para menos determinados na lei tributária. De forma que nós temos, dentro da legislação brasileira, várias hipóteses de despesas que são consideradas não dedutíveis para efeitos tributários. Uma delas é exatamente as doações feitas. Nós temos um dispositivo na lei, que é o artigo 13 da Lei 9249, de 1995, que tem duas regras. Primeiro, ela declara a indedutibilidade das doações, em caráter geral. Depois ela tem uma segunda regra, que é uma exceção da primeira, permitindo a dedução em determinadas circunstâncias muito reduzidas. Ela permite a dedução para alguns tipos de entidades do terceiro setor, entidades de atividade social, exige uma série de requisitos formais e limita a dedução a 2% do lucro operacional anterior à efetivação da dedução. O que nós temos discutido muito nessa fase de pandemia é se essa regra se aplica ou não, porque muitas empresas estão fazendo doações voluntárias. Aliás, toda doação, evidentemente, é voluntária, é um ato de gratuidade, né? Estão fazendo doações, em alguns casos, de valores muito elevados, muito significativos. Ora se doa dinheiro, propriamente dito, ora se doa equipamentos hospitalares, equipamentos de proteção facial, enfim, medicações, de forma que as empresas estão se vendo perante a questão, essas despesas não são dedutíveis. Quando eu aplico a lei, esclarecendo que a maior parte dessas deduções não cai na regra de exceção em que a dedução é permitida, porque não são feitas aquelas entidades expressamente previstas na lei, ou porque se excede o limite de 2%, existem casos. A pergunta é, então, se nessa fase de pandemia se aplica a norma proibitiva da dedução. Se eu aplicar o sistema tal como ele está colocado na lei brasileira, a dedutibilidade está proibida. E eu não vejo, inicialmente, nenhuma barreira de âmbito constitucional para combater a norma que veda a dedução. Por quê? O sistema nosso é o sistema que alguns autores chamam da renda líquida. E esse sistema ele tem, sim, um lastro constitucional, porque a Constituição brasileira, que tem muitas regras específicas, além de princípios gerais, muitas regras específicas sobre tributação, ela diz que o imposto de renda deve observar, melhor dizendo, o princípio da universalidade, que se traduz da seguinte forma: entra na consideração do fato tributário todos os rendimentos, isto é, todas as receitas e todas as rendas, menos todas as despesas e todos os custos para produzir essa renda. A legislação de aplicação da competência constitucional da União para tributar a renda também tem uma definição dizendo que são dedutíveis todas as despesas que contribuem para a obtenção do lucro ou para a formação, ou melhor, para a manutenção da fonte de produção. O que acontece com a doação é que ela não é uma despesa necessária para a produção do lucro, e nem é uma despesa necessária para a manutenção da fonte pagadora. É claro que ela reduz o acréscimo patrimonial,
mas ela reduz o acréscimo patrimonial do período não em função de ter sido um investimento em custos ou despesas, ela reduz o acréscimo patrimonial por uso do patrimônio ou do lucro já produzido para o fazimento desse ato de gratuidade, que tem efeitos sociais, humanitários, claro. A própria lei brasileira das sociedades, ela reconhece que as companhias em geral, as empresas em geral, têm um papel social, de modo que não se trata de uma despesa ilegal, são despesas legais, né? Mas esbarram na proibição da dedutibilidade. Eu tenho pensado muito, tenho discutido isso com vários colegas, inclusive aqui no âmbito do BDT, e temos encontrado opiniões divergentes. Não consigo, por interpretação da norma, seja da norma de proibição da dedução, seja da norma que permite a dedução, a exceção, portanto, da regra de indedutibilidade, eu não consigo, por interpretação histórica, teleológica, finalística, mesmo saindo da interpretação literal, eu não consigo chegar a uma afirmação, não. Durante a pandemia, a despesa é dedutível. Nem considerando ao caso legis, ou seja, o cenário social dentro do qual a lei foi promulgada e o cenário social que temos atualmente, porque a mudança do cenário social não muda a lei, nem muda a interpretação da lei. De forma que eu tenho para mim que há uma grande dificuldade de se estabelecer alguma fundamentação para a dedutibilidade. Queria dizer o seguinte, eu até gosto de dizer que essas doações não são nem despesas propriamente dita. Elas são desencaixes financeiros. Elas são meras saídas de caixa, que não têm relação direta com a atividade empresarial. Elas são ocorrências que revelam uma destinação ou o emprego do lucro já produzido. E nós tivemos recentemente aqui no Brasil, como mencionei no início, nós temos 2 tributos sobre a renda, o imposto de renda da pessoa jurídica, propriamente dito, e a contribuição social sobre o lucro. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal referendou a constitucionalidade da despesa com a contribuição social sobre o lucro, porque firmou exatamente esse ponto de vista, esse pressuposto, melhor dizendo, de que o lucro já foi obtido, já foi formado quando ocorre a incidência da contribuição social, que é, portanto, uma parte do lucro já produzido que é carreada para o poder público a título tributário. É a mesma lógica das doações. A doação não é algo que contribua para a obtenção do lucro, ao contrário, é uma destinação do lucro já produzido. Eu sei que isso acarreta uma repulsa, né? Quase que emocional de todos que analisam a questão. Mas, tecnicamente falando, a dificuldade é muito grande. O professor Schwery, discutindo comigo num outro evento, levantou a questão da capacidade contributiva e outras, claro. Aqui eu tenho que ser bastante breve devido à limitação de tempo. Mas a capacidade contributiva é curioso como essa questão se coloca perante a indagação sobre a dedução das doações feitas. A capacidade contributiva, ela se manifesta no momento em que o fato gerador ocorre, né? E aqui no Brasil nós temos um grande apego, levados a isso pela Lei Complementar da Constituição, que é o Código Tributário Nacional, a disponibilidade da renda, que é um requisito indispensável para a incidência do imposto de renda.
O que é a disponibilidade da renda? A disponibilidade é ter a renda com possibilidade de empregá-la. Usando outra expressão, a disponibilidade corresponde à renda realizada. Não é uma renda potencial, possível, é uma renda já efetivada. E nós consideramos a renda realizada no momento em que ela se torna disponível, né? Ora, quando eu uso a renda já disponível para fazer uma doação, eu já tive a capacidade contributiva anterior. Até curioso que ninguém faz doação sem ter capacidade econômica, né? E capacidade contributiva é uma das manifestações da capacidade econômica. Muito obrigado. Obrigada, Ricardo. Para trazer uma visão de direito comparado, eu gostaria de convidar o professor Andrés para trazer alguns comentários sobre a dedutibilidade de doações. Andrés, is that true that you can go to heaven, but you still have to pay your taxes? Thank you. Well, that's true. In fact, when I was taught this in the law school, the sentence of the teacher, that is my professor and mentor today, is, well, if you do gifts, perhaps you will go to heaven, but you still have to pay taxes. So I totally agree in this case with Professor Maris de Oliveira, and look, I even agree in the law, which is quite strange, being that we come from so different systems and countries. The law that you mentioned in Brazil is exactly the same in Spain, with the only difference of the 2%. Here is not 2%, it's 1%. Perhaps is that we are not so generous. I also agree almost completely in the interpretation analysis. I don't think there is any way, even in the most forced teleologic restriction, to force these limitations on deductions to make this particular donations deductible. And I want also to add an additional argument. And my argument is that it is not only that the law is like it is not only that the law cannot be interpreted in a different way as we interpret it. It is not only that this law is not, in my opinion, in breach of the Constitution. In my view, it should be like this, because if we start granting deductions to whatever kind of donations, we run the risk of a privatization of budget law. In our system, in our democratic system, I think we all assume that taxes are the main stream of resources for the public spending through budget law. If we now start saying that whatever donation in the COVID situation or whatever other dramatic situation, because we're talking here about COVID all the time, but there are other dramatic situations that we are not mentioning, should be deductible, then we're saying, well, look, we will grant this deduction, of course, at a cost for the tax authorities, at a cost for the state. So at the end, there will be these companies that will be selecting in what we have to spend, in what we do not have to spend, and this will get promotion by the tax system, which I think is enormously dangerous. And I give you an example. I like very much these extreme examples. I normally are condemned to be a sophist because of that, but well, I run the risk. I think that extreme examples are very illustrative. In Spain, during the pandemic, in the first 2 months, there was a company, relatively well-known company in Madrid, donating systematically some face masks that they were fabricating themselves in their facilities. It was proven later they were totally useless and even counterproductive. So what if we grant a deduction for this donation? It is not just that we are giving to this company the choice on what should be spent and not spent. Of course, it's private money, but at the end, we put it somehow in the circuit of public money because we grant a deduction for tax purposes. And at the end, it's not only the fact that we might have contradictory policies between what a company wants and what the state wants. And of course, in this case, the state, or at least our legislator in budget law, has been elected by the citizens. So it is in a priority position in my way, but even we might be promoting activities
that might be counterproductive in the case of this face mask. So I think that not only is the law like it is, not only is this perfectly constitutional, but it shouldn't be changed. I think it's okay. And I don't think we should start introducing, even the lege ferenda, this kind of exceptions. In as much as I think I still have 1 minute, I want to talk about a very specific donation with witnessing in this. I don't have the minute, so then I shut up. No, you don't have, sorry. Okay, I shut up. But Thank you. Thank you, Juliana, por professor favor. Baez. Pessoal, nós temos um segundo poll aqui justamente sobre a dedutibilidade de doações. De lege ferenda, aliás, na ausência de uma interpretação lege ferenda, nós conseguimos deduzir doações de caráter social e filantrópico. A pesquisa vai ficar aqui 30 segundos, os resultados vão ser divulgados no final do painel. E aí, Muito bem. Raquel, tá com você. Obrigada, Juliana. Então, eu peço mil desculpas, professor Baez, mas a gente estourou um bocadinho esse tópico, então vamos avançar aqui para o nosso próximo assunto. Refiro que há uma pergunta sobre esse tópico, infelizmente não vai ser possível respondê-la agora, e ela fica, então, com as demais perguntas que serão enfrentadas amanhã. O nosso próximo tópico agora vai ser justamente protagonizado pelo professor Carlo Garbarino, a quem eu já imediatamente passo a palavra. Professor, your sound must be activated. Okay, can you hear me now? Perfectly. Okay, I am incredibly happy to be back in São Paulo virtually. I have been at this conference a couple of times in the past, and the discussion was very interesting. I have 15 minutes to talk, so let me just take the time. And I want to say a few things about the previous comments that were made. Of course, I like to thank you, the organization, particularly Professor Shuey. I don't know where he is, but I say hello to having invited me here in this conference. And as you know, I have my topic is the EU Recovery Fund. But before, I want just to say a couple of very quick comments about the previous discussion. It appears that traditional tax concepts are completely outpaced by the COVID crisis. And so, for example, you know, the place where people are located, or the deduction of cost and so on and so forth. This appears, this is just a very introduction to my presentation. This appears very clearly with this amazing thing that has happened in the European Union. So it's a bit of a comparative thing for everybody here, because if you took the 27 member states of the European Union and went out to analyze comparatively what they did, both with tax or regulatory measures, it would be really impossible, because it's a maze of complexity. Clearly, there is a pattern of competition of regulatory and tax models, and these models, together with also health measures, and these models share to a certain extent common feature. But what has happened is that the European Union, after the effects of the COVID crisis were perceived in the continent, with a decline of the GDP and so on and so forth. Already in May, the Commission presented a plan for a completely new instrument called the Next Generation EU.
And in July, the Council has adopted this instrument. So the Council recognized the need of exceptional measures and the need of massive public and private investment. And so the structure of this fund is completely new, because although the European Union was already able to issue bonds, there are outstanding about 50 billion of EU bonds, but there was not 6 months ago, was not even conceived as a method for addressing common European problem. It was anathema in a complete climate of so-called fiscal austerity. As you know, in Europe, member states have given the monetary sovereignty to the European Union, and they have retained a kind of fake tax sovereignty. So if there is any problem, member states are not able to use fiscal, in the macroeconomic sense, policies, using monetary policies and tax in the strict sense policies and spending. But the only way that we knew until the COVID was what Mario Draghi said, use of turbo monetary measures, whatever it takes to maintain the euro, and also quantitative easing and very aggressive monetary policies, but no possibility of using fiscal policies. Now, with this this euro bond is really strange. And when I explain European things to non-Europeans, EU things to non-Europeans, it's always quite fun. Because we really are a laboratory, we are a complete hybrid institutional entity. We are not a federal state, we are not a multilateral agreement. So it's always difficult. And even in this occasion, the Commission came up with something that is really a hybrid or a legal innovation. Because just to give you, you can read this in my paper, but to give you a sense of this operation, the bonds that are being issued amount to 750 billion euros, which is a significant amount of money. And basically, the interesting thing is that 90% of these 750 billion are included in the recovery and resilience facility. That is essentially is not meant to recover the cost of the COVID to the businesses and to the families. So a kind of insurance. That was mainly addressed by national measures through handouts and money given to businesses and families during the COVID crisis. But this is essentially meant to, for member states, so member states each member state receive a quota of the 700 billions. Italy, for example, received 209 billions. So this money coming from the European Union is meant to be invested in structural recovery plans. So, to use a jargon, this is, Keynesian macroeconomics, big spending, essentially, through debt. I will come back a little bit later on that. So, because the debt, so this is a very other interesting feature of what has just happened in the European Union, that 6 months ago, debt was anathema. No possible to raise debt, particularly in southern European countries such as Italy, Spain, Greece, and so on and so forth, that already have a significant debt problem. It was completely forbidden. Now, it is not the member states, but the European Union that gets debt, and then the debt percolates down to the member states. So, for example, take in my country, we are now basically allowed to get 209 billion of debt.
6 months ago would have created a major institutional crisis. So, this is what they call a perfect storm. I mean, the COVID crisis has been a tragedy, a humanitarian and health tragedy, social tragedy, but has prompted a decision that was due in the European Union, disrupting this narrative of fiscal conservatives or fiscal austerity that is forbidden to make debt. Okay, so this is really something significant because apparently the European top institutions and of course the member states in their coming together have understood the need of major investments to address the so-called asymmetric economic shocks that generally we have in the European Union. They were particularly emphasized by the COVID crisis. So this is one interesting feature. The first interesting feature is that before the COVID, debt was forbidden. Now that is induced by the current policy. The other very interesting features can be noticed by looking at the details on how these 750 billion of bonds are issued. First, the Commission is the agent. They go into the market to raise this money, which is peculiar because usually bonds are directly raised by governments, not by institutions of governments. But this probably is due to the peculiar structure of the European Union. But the interesting thing, there are two very interesting things, is that of the 670 billion of the recovery facility, which is the main chunk of this operation, basically 310 are grants and 360 billions are loans. So almost 50% are grants. So essentially, I mean, for the loans, financially speaking, you have a kind of back-to-back structure. The European Union borrows the money, lends down the money to the member states will repay back the loans, and then the European Union will pay back to the market. But for the grants, apparently, for the 310 billion of grants, the European Union gets the money from the markets, from the capital markets, gives the money down to the member states, but then the member states do not have to repay the loans, but the European Union must pay back the market for the loans. So you have this very significant asymmetry. Basically, originally it was more than 50%, then some member states reacted, but you have almost 50% of a quasi-loan, because it's a loan that becomes a facility, that becomes a grant, okay? And then compounding with this, there is a very other interesting feature, which is the fact that if you read in the Commission documents, and I would like to thank Franco Cibin, who is a research assistant that has worked on this document that I believe you can read now, and he has dwelt in the details. And if you look for the Commission documents, although this facility will be extended basically in 2021, 22, and 23, so relatively soon, the repayment will be scheduled to be completed by December 2058. So usually bonds have a maturity, a duration of 2, 3, maximum 4 years, government bonds. So here we have a very strange bond, which is not a government bond, is a EU bond,
that is drawn today and will be paid back in 2058. I don't know what Europe will be in 2058 with all these ecological, environmental crisis and financial crisis and everything. So we have, good 40 years to pay the money back. So, and this leads to my final conclusions. I have 3 minutes left, right, Juliana? I am on time. So the conclusions are the following. In history, economic and social developments, and now also ecological health developments, the COVID crisis, have prompted a policy that should have been already in the pipeline. So frankly speaking, I personally think, and many other people think in Europe, that such a massive kind of incentive to the European national economies was already due, even without COVID. So COVID is essentially what in evolutionary studies is called an exaptation. Instead of having an adaptation, you have something that does not have anything to do with, for example, macroeconomics, the virus, that prompts, for some reason, significant macroeconomic decisions. And the last thing I want to mention is that because of the asymmetry of the amount that is drawn and then provided to the member state and then paid back, including the grants that I've mentioned, there is a gap. Some money is clearly missing, and the European Union needs that money. And in fact, this gap that is going to be addressed by the fact that the European Union is planning to finally raise its own tax resources. As you know well, the European Union is a very limited budget. The member states retain the tax sovereignty and they have their budget, although they don't have the monetary sovereignty. So, and now these all resources will be introduced in the form of a plastic tax, a carbon border adjustment mechanism, a EU emission trading system, a financial transaction tax. These are all regulatory taxes. So a theory of mine is that in the future, the tax systems that in the past were inspired to the principle of neutrality do not intrude in the decision of the economic actors as much as possible. In the future, because of ecological and other similar crises, will become more and more regulatory taxes. So the European Union is planning to raise about 30 billion per year in the coming year, starting from 2021, the time to adopt this measure, regulatory measures. So they will get money to pay the loan, but essentially to modify the behavior of economic actors. So of course, emission trading, plastic tax, carbon tax, these kind of things are clearly environmental and regulatory tax. And last but not least, and this is one of my personal theories that is now possibly being vindicated by the European Union, they will introduce a digital levy tax. This tax is a tax that is meant, rather than just raising revenues, is meant to prevent multinationals, mainly American multinationals, like in the Apple case, that was decided in favor of Apple at the first level, but still the case, the Court of Justice will be rendered anytime soon, quite soon.
So this digital levy is meant to defend the European Union from aggressive tax planning from non-EU actors. As I've been prompted by Juliana with a very effective message, I conclude here my presentation, and I am over the time by just one minute. Okay, thank you very much for your attention. I would like to be there to have a very lively discussion with non-European. Brazil is a federal system. You're lucky enough that you have a very complex system, but still sovereignty, monetary and fiscal reside in Brasilia and are not scattered around the state. Thank you very much again, and I hope that I have been clear enough to describe these strange and odd European situations. Thank you. Bye-bye. Thanks, Professor Carlo. Remarkable considerations. Eu vou passar imediatamente a palavra agora ao professor Bruno Silva, porque nós estamos um pouco atrasados com o nosso tempo. Inclusive, vou pedir gentilmente, antecipadamente, que o professor Bruno, se possível, reduza aí alguns minutinhos nas suas considerações, e na sequência o professor Andrés, que também vai tecer comentários, que também, se possível, reduza um pouquinho as suas considerações, tá bem? Professor Bruno, a palavra é sua. Muito obrigado. Portanto, eu não preciso de partilhar a minha tela, que já estão lá os slides. Vou tentar justificar um pouco porque este tema sobre preços de transferência, basicamente por uma questão simples. Em termos de prática, de perguntas de clientes, de empresas, tem sido uma das questões que tem sido mais colocadas. Qual é o impacto do Covid-19 em termos de política de preços de transferências? Bom, enfim, acho que é conhecimento de todos que a OCDE tem previsto lançar um documento até o final deste ano. De qualquer maneira, o objetivo desta pequena intervenção é apenas lançar algumas questões sobre possíveis problemas que estão colocados e, se calhar, exacerbados pelo Covid-19. Bom, enfim, em termos do contexto, todos nós sabemos, tem sido comum neste painel que o Covid-19 lançou uma crise verdadeiramente global, sem precedentes. Enfim, a economista-chefe do Fundo Monetário Internacional chamou esta crise o Great Lockdown. Depois da Great Depression, temos um novo nome, que é o Great Lockdown. Teve um impacto significativo em termos da necessidade dos governos intervirem na economia, que afetou também de forma significativa as empresas multinacionais. Problemas típicos, constrangimentos em termos de cash flow, como lidar com contratos existentes, e quando falo disto estou a falar sobretudo de contratos intergrupo, como fazer face a disrupções na cadeia de produção e de fornecimento, o que fazer perante a necessidade de encerrar a atividade e também os efeitos, uma perspectiva económica na procura. Portanto, obviamente com a crise, a procura possivelmente restringe na maioria dos negócios. Talvez o único que não se restrinja foi o que o Andrés referiu de máscaras para proteção, que se calhar é o único negócio que está verdadeiramente a crescer agora no âmbito do Covid. Portanto, há evidentes impactos do Covid-19 em termos de preços de transferência. Primeira questão, será que o que existe atualmente é suficiente para responder a essas questões? Se não é, enfim, o que é que teremos de fazer ou o que é que temos que refletir? Ia pedir para o próximo slide, por favor. Bom, as guidelines da OCDE, portanto, 2017, têm essencialmente um parágrafo a lidar com a questão. Eu já vou explicar o contexto do parágrafo, mas que diz essencialmente, a questão coloca-se em saber se e em que medida pode ser tida em conta na análise de preços de transferência eventos futuros que não são previsíveis à data em que é efetuado o teste da transação controlada, em particular no que respeita à avaliação
que a esse momento era altamente incerta. É importante referir que isto foi escrito no âmbito do Action Plan 8 do BEPS, portanto, no contexto do intangíveis, o Hard to Value Intangibles. E, portanto, o que falava era basicamente o seguinte: se eu transfiro um intangível para efeitos de o que é relevante para o preço da transação, será que eu posso ter em conta eventos que não eram previsíveis? Portanto, não está aqui nada que tenha em conta algo tão extremo como o Covid-19. Depois, a segunda parte do parágrafo, que está aqui, não sei se ajuda muito, que diz só: a questão deve ser resolvida entre contribuintes e administração tributária, por referência ao que empresas independentes teriam feito em circunstâncias comparáveis. A questão que nós podemos colocar é quais são as circunstâncias comparáveis a uma crise destas. Portanto, possivelmente, vamos todos responder nada. Bom, no próximo slide, basicamente, o que eu coloco são o tipo de questões que nós vamos ter, ou que temos agora, que lidar no âmbito do Covid-19. Eu pedi então o próximo slide, se fosse possível. Portanto, primeira questão, intervenções que os governos fizeram. Portanto, foi algo que já discutimos também. Subsídios, doações e outras subvenções de um governo que são dados a um determinado membro do grupo. A questão é: será que esses subsídios ou subvenções que são recebidas por esse membro do grupo podem depois ser passados a outro membro do grupo, sobretudo se ele está fora dessa jurisdição? Devemos pensar, sobretudo, quando estamos a falar de métodos baseados no custo, cost-based methods. Portanto, eu posso-vos dizer que a Administração Fiscal do Canadá já tinha emitido um paper em 2016 que dizia algo que, em princípio, uma subvenção recebida a determinado membro do grupo não pode ser passada para outro. E quando estamos a falar nisto, e é incorporar no custo o valor da subvenção, e portanto que obviamente seria repassado indiretamente para outro membro do grupo, em princípio isso não pode ser passado para outro membro do grupo, exceto se partes independentes o fariam. Mas, portanto, esta é uma das primeiras perguntas que teriam que ser respondidas. As guidelines da OCDE em 2010, portanto, no capítulo 8º, relativo a Cost Contribution Arrangements, tinham algo, mas que depois foi eliminado nas revisões de 2010. Portanto, neste momento, não existe nada relativamente a esta questão. Outra questão importante: prejuízos. Ou seja, o que fazer perante perdas, prejuízos fiscais. Temos a quem é que é alocado no âmbito do grupo, e depois, quando temos entidades do grupo de baixo risco, portanto, que em princípio suportam baixo risco como tal, não devem sofrer decréscimos ou prejuízos, será que isso é afetado de alguma forma? Tendo em conta que toda a cadeia de produção sofre prejuízos. Outro problema, quando temos, por exemplo, pagamento de royalties, que são calculados com base, frequentemente, no rendimento líquido, no net income. Quando estamos a falar de um serviço intergrupo. Por exemplo, se formos às guidelines, o único critério que é relevante é o teste do benefício. Se cria valor económico e comercial para o beneficiário, deve ser pago. Agora, se todo o grupo está a sofrer prejuízos, será que isto tem que ser contabilizado? Ponto seguinte, eu vou ser rápido: custos extraordinários. Quem é que suporta, por exemplo, custos associados a todo o material de proteção? Que agora várias empresas têm que comprar material de proteção para os seus colaboradores. Quem é que sofre consequências de lockdowns, do facto de haver fechos de fábricas? Temos toda a questão contratual também. Por exemplo, empréstimos intergrupo, que agora não há condições para efetuar o pagamento do financiamento por parte de uma empresa do grupo. A Raquel falou há pouco: bom, o direito tem que intervir, os princípios do direito, casos de força maior. É verdade. Na ausência de uma cláusula específica nesses contratos, podemos recorrer aos Institutos Gerais do Direito Civil como forma de reanalisar esse contrato e modificá-lo. Outro ponto
impacto nos acordos prévios de preços de transferência existentes. Ou seja, todos eles são baseados em determinadas circunstâncias, em determinadas assunções críticas, que neste momento estão em causa. O que é que isto significa? Eu tenho que renegociar os meus APAs, ou isto dá fundamento às administrações tributárias para terminar os APAs, porque dizem, bom, todos os critérios pelos quais este APA é concluído já não se verificam. Portanto, aqui ou existe flexibilidade, ou possivelmente a maior parte dos APAs em vigor vão cair. Depois, questões mais simples, uma questão, enfim, que eu sei que é também uma questão que o Andrés colocou nas nossas conversas, questão de comparabilidade. Bases de dados. Não há base de dados que tenham em consideração nada do que vivemos hoje em dia. Atualizar a base de dados vai levar anos. Possivelmente a situação atual vai demorar 3 ou 4 anos. Tudo o que seja benchmarking não existe, porque nada prevê esta situação. Portanto, como é que efetuamos a comparabilidade? Outro problema, funções e lockdown. Está relacionado com o primeiro painel que o Andrés comentou. Temos pessoas que, por virtude do lockdown, estão ou a trabalhar em home office ou que ficaram localizados noutro país. Se essas pessoas existem ou realizam funções relevantes, em que medida é que isso vai fazer um reajustamento na atribuição de lucros? Ponto final, e eu prometi que seria breve, e vou concluir agora, que é a questão de documentação adicional. Será que já não chega o volume de documentação que é necessário de compliance no âmbito de preços de transferência? Vamos ter que acrescentar algo como forma de terem em linha de conta todos os problemas que o Covid-19 nos coloca. Bom, eu prometi ser breve e, portanto, concluo, acho que em 9 minutos. Apenas levantei-vos um conjunto de problemas sobre as questões que os preços de transferência e o Covid-19 podem colocar. Eu prometo que no paper que vou enviar até ao final da semana vou tentar pôr algumas conclusões também, ou então levantar mais problemas. Muito obrigado. Obrigada, Bruno. Passo a palavra agora imediatamente ao professor Andrés para suas considerações finais, pedindo, por gentileza, que economize aí alguns minutos, se possível. Yes, I will be really brief this time. Not just because I'm normally very brief when I talk about transfer pricing, which I never do, but also because making some comments to someone speaking Portuguese from Portugal is really tough. When I hear Brazilians, I have the impression of hearing my own language. It's not the case when I hear someone from Portugal, so it's quite difficult. But well, anyway, my impression, and I share many of the points that you have highlighted here. My impression is that actually, if we were not already convinced on the fact that the transfer pricing science, with a lot of brackets, was near to its ends with Pillar 1, which I think is an impression that we already had, I think that COVID-19 has been like the last step to show us how futile, how weak the whole building of transfer pricing is. Because my impression, and you mentioned that, I think it was your 7th or your 6th point, is that the traditional methods and comparability, it's over. It's over. Any point that you analyze, if you analyze the conditions of the transactions, and then you have to go into theoretical or notional, sometimes notional rebus sic stantibus clauses, and you have to go to local law, if not in the contract, go to local law to rebus sic stantibus. Then you have to analyze the changes of risk, especially for limited risk distributors, which is an exercise near to impossible in this context. And then even if you go through all that, which is, impossible, then you've got the problem of the databases. I saw some transfer pricing people trying to save the databases and say, okay, guys, let's do something. Let us reinvent databases by considering new comparables, so losing comparables, or by considering new periods, so going back to the crisis of 2008, 2009. Come on, are they comparable? They are not. Or just this magic word on, well,
this how is it called? Because I remember even the name, this comparability adjustments, which is, okay, we have the comparable, but it's not comparable, so let's do it comparable. The question is how? I mean, if the problem in the first place is that it is not a good comparable. So, I mean, this is just a word. This comparability adjustments is just a word. It's an expression, in my view, quite deprived of any content. So, I think that if a lesson should be obtained from this whole crisis in the specific world of transfer prices, is that actually, I mean, the formula is coming, or at least the non-traditional methods are going to be still more powerful than they are today, which are, I mean, they are very powerful already. So I think this is showing us the evidence, really. This is really showing, and I'm very afraid about, not afraid, but I feel bad if I made offense from transfer pricing people, but this is really showing that the emperor is nagged. And I think it's really showing how weak the whole building is. But that's just a remark. It's not a criticism, because I think it's very much in line with what you said, or with what I understood that you said. Not because I didn't understand you. Normally, I understand you perfectly when you speak English or Spanish, that you speak very good. But I mean, in Portuguese, it was quite difficult. Thank you. Thanks, Professor Andrés. Vou pedir à equipe técnica, por gentileza, que mostre já o resultado das duas pesquisas. E enquanto eles vão fazendo isso, eu aproveito para... já está na tela. Tá aí o resultado das pesquisas. Então, a maioria aí respondeu que não, né? Com relação ao impedimento das pessoas saindo de um país com fronteiras fechadas. E não devem ser considerados residentes fiscais. Acho que já temos aí o segundo resultado também. Aqui a gente quase teve empate, né? 54% respondeu sim, que seriam dedutíveis. É uma divisão aqui maior. Muito obrigada. Eu vou encerrar rapidamente o nosso painel, com 4 minutos de atraso, agradecendo ao Instituto Brasileiro de Direito Tributário por esta magnífica organização, mais um evento referencial, como tem sido ao longo das últimas décadas, e eu saúdo o IBRT na presença do nosso querido presidente Ricardo Maria de Oliveira, e também gostaria de agradecer, thanks, Professor Carlo Gabarino, for your participation, Professor Andrés Baez, Professor Bruno Silva, agradeço em nome do IBRT, de todas e todos nós que estamos participando deste congresso e pensando um pouco sobre os tormentos tributários provocados aí, infelizmente, por essa pandemia. Então, encerro aqui os nossos trabalhos, desejando a todas e todos uma ótima continuidade de jornada. Muito obrigada.